Tudo bem, pessoal? Eu de novo aqui. Semana passada eu fiquei devendo para vocês alguns artigos, mas antes de dar continuidade ao tema, quero agradecer a Deus, a espiritualidade amiga Jesus, nosso mestre, aos mentores de cada um de vocês pela presença, porque só os guerreiros saem de casa em dia de chuva, né? Para vir no centro espírita. Então, pessoal, vamos, antes de entrar, semana passada eu estou falando sobre o Código Penal da Vida Futura. Ele é encontrado no livro O Céu e o Inferno. E a semana passada eu falei do artigo 1º ao 8º, e são 33 artigos. Então hoje eu fiz um compilado e eu vou pular diretamente para o 10. Então vamos lá. Para relembrar o que foi falado na semana passada, eu já trago aqui um pensamento de Paulo de Tarso, que é encontrado no livro de Gálatas, capítulo 6, versículo 7, que diz: tudo que o homem semear, isto também se fará. E foi isso que nós falamos, né, dentro de todos aqueles pequenos artigos, que nós somos responsáveis por tudo o que plantamos. Se eu planto amor, eu colho amor. Se eu planto discórdia, eu colho discórdia. Lembrando que Deus é soberanamente bom, justo e perfeito. Ele não nos castiga, Ele nos dá a oportunidade de aprender com os nossos próprios erros. E no artigo 11 e 12 do Código Penal da Vida Futura, fala o seguinte: não há em natureza alguma a duração do castigo eterno. A única lei geral é que toda falta recebe uma punição e toda boa ação tem a sua recompensa segundo o seu valor. Ouvindo assim, ele se torna um pouquinho pesado, né? E parece que tem alguém ali castigando. Ah, tu fez isso de errado, então agora você vai ser castigado. Mas não é bem assim. É a lei da ação e reação. Porque quando nós desencarnarmos, não vão perguntar pra gente, os espíritos que nos acolherem, não vão perguntar: ah, porque você fez isso, que você fez aquilo, você errou, você falou esse palavrão. Não é assim a cobrança. A cobrança é o que você não fez. É aquilo que eu falei sobre o crime da omissão. Você passou por alguém necessitado e não ajudou, por aquilo que nós não fizemos. Então devemos refletir em relação às nossas ações para saber qual é a nossa reação. Todos os nossos passos é como um bumerangue que nós jogamos. Ele vai e volta. Artigo 13 do Código Penal da Vida Futura. A duração do castigo está subordinada ao melhoramento do espírito culpado. Nenhuma condenação é pronunciada contra ele por tempo determinado. O que Deus exige para termos dois sofrimentos é uma maravilha verdadeira, efetiva, com um retorno sincero ao bem. Meus irmãos, nós temos o nosso livre-arbítrio. Aqui na crosta terrena nós sabemos que as sanções ali, assim, você cometeu um crime e você vai pagar por determinado período, 20 anos de prisão, por exemplo. E nós sabemos que muitas vezes, quando nós vemos essas pessoas, elas não estão se reabilitando. E existem pequenos passos que essa energia maior nos permite, aqui na crosta terrena, nos permite, sem nos dar um tempo limite. Nós precisamos, primeiro, constatar o nosso erro, o nosso crime. Depois, aceitar que aquilo é um erro. Depois, consertar com as atitudes. E isso leva tempo. 2, 3 encarnações ou mais. Então não existe uma pena eterna, não existe um tempo limite, vai de uma vida a tantas vidas. Ele nos oportuniza passar no nosso tempo, conforme o nosso conhecimento, a nossa moral, o nosso intelectual, a nossa ética. Artigos 14 e 15. Uma condição que é inerente à inferioridade dos espíritos é a de não ver o termo de sua situação
e acreditar que sofrem para sempre. Isso faz que para eles o castigo pareça eterno. Partindo da ideia do nível de evolução, seria muito injusto você achar que você vai pagar eternamente pelo que fez, né? Sabemos nós, espíritas, que coadunamos dessa filosofia, essa doutrina, não existe nem o céu e nem o inferno, né? Nós vamos para onde a nossa ética, a nossa moral aqui nos permite. Porque se fosse assim, muitas pessoas, nós percebemos que perdem ainda a esperança hoje. Já cometi um pecado, agora não vai adiantar eu voltar atrás. E esses artigos do Código Penal da Vida Futura vêm nos mostrar que não é bem assim. Que as oportunidades estão a cada dia, a cada momento. E ainda que você fez qualquer coisa de errado, você não está deixando de ser assistido por Deus, pela espiritualidade. Você continua sendo tão importante quanto aqueles que são mais evoluídos nessa escala evolutiva. O artigo 16 diz o seguinte: o arrependimento é o primeiro passo para o melhoramento, mas ele apenas não basta, sendo necessário ainda a expiação e a reparação. Arrependimento, expiação e reparação são as três condições necessárias para apagar os traços de uma falta e as suas consequências. O arrependimento, meus irmãos. Quantos de nós aqui já soltou uma frase que pudesse magoar alguém, que depois colocou a mão na consciência e falou: putz, por que eu fui falar isso? Constatar ainda não é tão difícil. O difícil é você ir até aquela pessoa e você falar: olha, naquele momento eu estava de cabeça quente, eu falei coisas que te magoou, quero te pedir perdão, eu estou verdadeiramente arrependido. Dentro desse artigo, os espíritos nos mostram que além do arrependimento, precisa também ter a humildade, precisa também baixar o nosso orgulho e de encontro a esse arrependimento verdadeiro, pedindo perdão, que é o mais difícil. É muito difícil, né? Às vezes a gente acorda ali estressado, isso acontece muito lá em casa, tá? Não é porque a gente tá aqui na frente que a gente é santo, de jeito nenhum. Acontece muito, acordar de mau humor, às vezes vai dormir tarde, e aí no outro dia acorda e a pessoa pergunta: você quer café com leite ou sem leite? Mas de manhã eu prefiro que nem fale comigo. Muitas vezes nós somos assim. E aí depois vai passando, você baixa aquela raiva, né? Aquela coisa da manhã. E aí você pensa: poxa, por que eu tive aquela atitude? Como seria se o outro tivesse a mesma atitude que eu? Aí na hora do evangelho, lá no lar, a gente vai, senta, né? Nós temos o dia de lavar os pratos sujos lá em casa, que é quando eu, minha mãe e meu irmão, a gente senta e fala: olha, 5 defeitos e 5 qualidades teus desse mês. Ninguém rebate, a gente simplesmente absorve. Também não é fácil. Então é isso, o arrependimento é extremamente importante. Como dizem, né? Não basta só se arrepender. Ninguém precisa pedir desculpas. Aliás, dentro do judiciário a gente aprende que pedir desculpas é a forma incorreta. Porque se eu estou pedindo desculpas, eu estou retirando a minha culpa e não afirmando que eu errei. A gente pede perdão. A gente tem que pedir perdão. Porque eu não posso tirar o meu erro. Eu tenho que reconhecer que ele existiu. No artigo 17, além do arrependimento, diz que o arrependimento pode ocorrer em qualquer lugar e tempo. Se ele for tardio, o culpado sofre por mais tempo. E dentro dele, ainda eu trouxe um compilado dos outros artigos: o arrependimento, a expiação e a reparação. O arrependimento, nós já falamos no artigo anterior. A expiação é o sofrimento ou a dificuldade que nós passamos.
É a oportunidade. É aquele problema que me incomoda todos os dias, mas ela é necessária. Eu preciso espiar esse problema. Um exemplo. Se na vida passada eu fui alguém que fez muito mal para uma pessoa, e na outra vida, nessa agora, você nasce com aquela pessoa que você fez muito mal. No inconsciente, nós guardamos sentimentos. Os ressentimentos todos ficam em nosso inconsciente. Eu vou crescer com aquela pessoa, com uma angústia, sem saber de onde tirar. Mas a espiritualidade é esperta. Ela nos coloca aonde nós precisamos estar. Porque se nós não nascemos dentro de um lar que eu precise espiar esse meu erro, essa minha falta, é muito fácil eu virar as costas e sair. Aí fica mais difícil se você é um filho, se você é um pai, se você é um irmão. A espiritualidade faz isso. Nos coloca nessas situações. Onde, de certa forma, nos obriga a espiar, evoluir. E aí vai de nós conseguirmos compreender, entender aquela situação, perdoar, pedir perdão. Por isso que nós nascemos com o véu do esquecimento, né? Eu digo que às vezes não é nem um véu, é uma lona, que o véu ainda dá para enxergar um pouquinho. É necessário. Imagina, você nasce em uma família onde alguém da sua família foi lá e te matou na vida passada, e você nasce sabendo disso. Seria mais difícil, né? É bem mais difícil o perdão. Então a gente deixa que o nosso sentimento que está lá dentro fale mais alto ao decorrer do tempo. E a reparação, meus irmãos, é o maior presente que nós recebemos dessa espiritualidade. Porque além de constatar, eu preciso reparar. Se hoje eu passei por uma pessoa necessitada e não ajudei, não é tempo perdido. Eu posso passar novamente e ajudar. Aqui quando diz que em qualquer tempo, se for tardio, o culpado sofre por mais tempo, ele quer dizer que Deus ele não está fazendo de você alguém para sofrer. Ele está te dando oportunidade. Você tem todo o tempo do mundo para você reparar os seus erros. No artigo 18, diz o seguinte: os espíritos imperfeitos são afastados dos mundos felizes, porque perturbam a sua harmonia, permanecem nos mundos inferiores, onde espiam as suas faltas pelas tribulações da vida e se libertam das suas imperfeições. Até merece encarnar-se em mundos moral e fisicamente mais adiantados. Meus irmãos, agora, trazendo toda a nossa história do mundo, né? As pessoas não encontram solução, não encontram respostas, tá? Como que hoje em dia faz um asfalto hoje, amanhã está quebrado, e antigamente as pessoas sem esse material, sem essa tecnologia, faziam coisas que duram até hoje, né? Sabemos nós que existem vidas além da Terra. Existem outros planetas habitados, mais desenvolvidos, menos desenvolvidos. E quando nós pensamos que a coisa hoje está boa, lá na frente está muito melhor. Já foi muito pior. Então, quando diz que nós encarnamos onde nós necessitamos encarnar, em um ambiente, em um planeta não tão desenvolvido, é porque aqui é o que nós merecemos estar. É aqui a nossa escola. A Terra é um hospital de almas. Essa frase eu costumo sempre repetir, que a Terra é um hospital de almas. Quando Jesus diz, deixai vir a minhas criancinhas, ele não está falando só das crianças pequenas, não. Está falando de cada um de nós. Vocês imaginem, um espírito crístico nos observando de um plano superior. Ele não vai apontar o dedo
Ele vai falar, pobre criança. Nós ainda estamos engatinhando nesse mundo de regeneração. E para que eu queira o mundo regenerado, eu preciso plantar amor para poder colher amor. Às vezes nós pensamos assim, eu não vou plantar uma árvore agora porque eu não vou colher os frutos. Quem garante que você não vai vir em outra vida colher daquele fruto? E aonde vai o nosso egoísmo? Até onde vai? E os que vêm depois? E os que vêm depois do depois? Os nossos, os seus. É imprescindível aproveitar essa oportunidade aqui e agora para a regeneração. E a regeneração, ela começa dentro de cada um de nós, constatando os nossos erros, os nossos acertos e se melhorando. Não existe ninguém melhor do que você mesmo para isso. Eu não posso apontar o dedo pro meu irmão e falar, olha, você é ladrão, você é assassino. Eu não posso. Porque quem garante que eu já não fui? Nós precisamos ter o olhar de ternura para todos. Porque Deus, Ele não olha para o que a gente faz. Ele olha para aquilo que a gente é na essência. E Ele ama do mais inferior das criaturas até as mais superiores das criaturas. Pulando os artigos, porque pelo que eu vejo aqui o meu tempo já está acabando, eu vou direto para o 20, que fala exatamente isso. Sejam quais forem a inferioridade e a perversidade dos espíritos, Deus jamais os abandona. Todos têm o seu anjo da guarda, que vela por eles, vigia as expansões de sua alma e se esforça para despertar-lhes bons pensamentos, desejo de progredir e de reparar uma nova existência que mal tenha feito. Meus irmãos, eu acho que eu não preciso falar mais nada. Isso aqui só comprova o quanto Deus, Ele é bom, justo, perfeito. Para finalizar, eu trouxe aqui, eu não vou cantar hoje, eu prometo, eu vou ler. Quem conhece essa música, ela é bem antiga. O nome dela é O Último Julgamento. E eu convido vocês, ao decorrer da minha leitura, que se coloquem no lugar, utilizando a presenciologia mental para absorver o aprendizado que tem na letra dessa música. Então sintam-se todos vocês sentados diante desse Espírito maravilhoso, desse Mestre que foi Jesus. E vamos ouvir o que essa letra nos traz para hoje, para eu, John, para você. Senta aqui neste banco, pertinho de mim, vamos conversar. Será que você tem coragem de olhar em meus olhos e me encarar? Agora chegou sua hora, chegou a sua vez, você vai pagar. Eu sou a própria verdade, chegou o momento, eu vou te julgar. Pedi para você não matar, nem para roubar, roubou e matou. Pedi para você agasalhar quem tinha frio, você não agasalhou. Pedi para você não levantar falso testemunho, você levantou. A vida de muitos coitados você destruiu. Meu pai lhe deu a inteligência para salvar vidas, você não salvou. Em vez de curar os enfermos, armas nucleares você fabricou. Usando sua capacidade, você destruiu e se condenou. A sua ganância foi tanta que a você mesmo exterminou. O avião que você inventou foi para levar a paz e a esperança, não para matar o seu irmão, nem para jogar bombas nas minhas crianças. Você causou essa guerra, destruiu a terra de seus ancestrais. Você é chamado de homem,
mas é o pior dos animais. Agora que está acabando, quero que você, se é culpado ou inocente, você é um homem, covarde ou profano, é um grão de areia frente ao oceano. Seu ouro falou alto, você tudo comprou, pisou nos mandamentos que a lei santa ensinou. A mim, você não compra com o seu dinheiro. Eu sou Jesus, o Filho de Deus. Meus irmãos, qual seria o nosso julgamento? Quem eu sou no momento em que eu desencarnar? O que eu quero adquirir nessa vida? Para minha moral, para minha ética e para o meu intelectual? Qual é o legado que eu quero deixar para o futuro? Esse é o recado de hoje. Gratidão a todos, meus irmãos. Boa noite.